Bom dia a todos os torcedores flamenguistas. Gente, situações complicadas, né? Essa diretoria, né, que não toma uma atitude, né? Um clima ruim, né, dentro do Flamengo, né? Vivendo meio de uma crise, né? Tudo isso passa tudo pela diretoria, né? Que deixou as coisas correr muito frouxa, né? A verdade é essa. O Jorge Sampaoli, né? Teve a representação do elenco, né? Segundo informações de alguns jornalistas, né? Como Mauro César Pereira, né? Vene Casagrande e outros, que o elenco se representou, né? O Jorge Sampaoli e sua comissão técnica ficaram distantes do elenco, né? Gente, eu não consigo entender como é que isso pode acontecer. Veja bem, ele é um líder de grupo, ele que manda, ele que escala os atletas. Como é que ele não vai ter a aproximação dos atletas, conversar com os jogadores, perguntar o que está acontecendo? Se alguns atletas estão insatisfeitos pelas posições que ele, determinado momento, escolhe as funções que os atletas vai executar em campo, ele tem que ser mais próximo, que ele que é o líder. Ô Jorge Sampaoli, você é um cara experiente, você é um cara rodado. No Santos, foi a mesma coisa, não deu certo. No Atlético Mineiro, foi a mesma coisa, não deu certo. Até quando você vai ter essa postura? Jorge Sampaoli, ninguém tá acreditando no teu trabalho. Mas eu, como torcedor flamenguista, também não estou passando a acreditar. Mas em primeiro lugar vem o clube, segundo os torcedores, certo? Terceiro, a diretoria, quarto, os atletas. Entendeu? Primeiro lugar vem o clube. Entendeu? Depois vem os torcedores, porque o Flamengo sem os torcedores, Flamengo não é ninguém. E terceiro vem a diretoria, que está fazendo um péssimo trabalho. Entrou no mercado para contratar 2 meios de campo. Não conseguiu. Contratou um goleiro, um cabeça de área. Entendeu? E tá muito bom. E trouxe o Gerson lá da Europa. Tá muito bom. Por sinal, o seu Gerson também tá fazendo uma péssima partida. Não tá jogando bem. Nesse jogo contra o Olímpia, tava errando tudo. E outra, gente, tem jogadores ali que eu nem sei como que o Flamengo renovou o contrato. Já tem que começar a renovar o elenco. Colocar uma faixa etária de idade abaixo dos 33 anos. Para competir, ficar um time leve, um time solto. Davi Luiz e Felipe Luiz já não dão mais, gente. Não dão. A gente está precisando de um lateral direito para ser reserva do Wesley. A gente está precisando de um lateral esquerdo para ser reserva do Ayrton Lucas. A gente está precisando de um meio de campo para ser reverso do Everton Ribeiro. Estamos precisando de um outro meio de campo para ser reverso do Arrascaeta. Porque a gente, sem os 2 meios, a gente não é ninguém. Num jogo pegado, a gente tira o Everton Ribeiro ou Arrascaeta, acabou o nosso meio de campo de criação. Por quê?
passa muito pela diretoria, que foi no mercado e não contratou. Agora, voltando ao assunto, né? Que a galera tá meio que polemizando, tentando criar um clima que já não está bom. Mais ruim ainda foi o lance, né, do Pedro, quando o Flamengo toma o terceiro gol do Olímpia, que o Pedro dá um ato de riso, né, meio que debochando, meio que comemorando. Ficou uma situação assim, eu como torcedor, né, ficou uma situação chata, né, porque o Flamengo tá vivendo isso tudo, porque são três culpados nisso tudo. Primeiro de tudo vem diretoria, segundo vem o técnico, terceiro vem essa picuinha, né? Essa picuinha que estava dentro do vestiário, que o Pedro foi agredido pelo preparador físico do Jorge Sampaoli, né? Que a gente, torcedor, achou que estava tudo resolvido, que não ia impactar no jogo contra o Olímpia na Libertadores, que era o jogo importantíssimo, né? Nem sequer o Jorge Sampaoli colocou o Pedro para jogar. Que talvez nesse jogo seria muito importante, ou talvez não, porque o jogador já está insatisfeito. Já sinalizou que não quer jogar enquanto que a comissão técnica do Jorge Sampaoli estiver lá. Só que ele tem um contrato com o Flamengo. Não é bem assim, chegar e falar eu não quero e acabou. Não, você tem um contrato, você tem que ser profissional. Outro ponto chave também foi que a diretoria trouxe um cara, né? Um cara que o meu eu fala mais alto, que passou por diversos clubes. Não deu certo por quê? Porque não divide opinião. É o que ele quer, é o que ele determina e acabou. Jorge Sampaoli, você tem que ser um cara mais de grupo. Ser um cara experiente, rodado. Tá vendo que essa sua maneira não está dando certo, tu tem que mudar. Porque senão, você facilmente é demitido. Facilmente. Você tem um aval da diretoria. Mas até quando a diretoria vai permanecer você no cargo? Porque o ambiente do Flamengo tá pesado. Esse ano, estamos vivendo terra arrasada. Por quê? Fomos eliminados pelo Palmeiras na Supercopa. Fomos eliminados por Del Valle na Recopa. Fomos eliminados por Fluminense no Campeonato Carioca. Agora fomos eliminados. Fomos eliminados pelo Olímpia. Com o time B do Flamengo, que o Flamengo tem, ganhava o Olímpia. Mas passa muito pela diretoria. O que se faz, o que se paga. Entendeu? Mas isso tudo eu vejo muitos jornalistas, né, falando que é incompetência do Marcos Braz, Bruno Spinel, né, gerente esportivo de futebol, que é o Juan, né? Mas, gente, o querer, muitas pessoas não sabem. Quem não quis a renovação e a permanência do Dorival Júnior no comando do Flamengo não foi o Marcos Braz, que o Marcos Braz queria renovar sim. Queria renovar com o Dorival Júnior. Quem não quis foi o Rodolfo Landim. A verdade foi essa. O Rodolfo Landim que não queria a permanência do Dorival Júnior. Muitos torcedores não sabem disso. Mas a informação correta é essa. O Rodolfo Landim não quis a permanência no Dorival Júnior. Aí inventou esse lance
que ele poderia deixar o Flamengo na mão a qualquer momento para assumir a seleção brasileira. Né? A gente está esperando até hoje ele assumir. Seria um bom nome para assumir a seleção brasileira, com todo o respeito que tem o Diniz. Eu particularmente não gosto do estilo de jogo do Diniz, mas respeito a opinião, tá? Porque lá na Europa muitos times jogam no estilo do Diniz, né? Eu não gosto, mas respeito a opinião de cada um. Dorival Júnior seria um bom nome para a seleção. E tá aí, no São Paulo, fazendo um grande trabalho. São Paulo que tem uma folha salarial menos do que da metade que do Flamengo, né? Alguns jogadores ali ganham bem menos que alguns atletas no Flamengo, bem menos, não chega nem a metade de alguns atletas. E tá fazendo um ótimo trabalho. Com a crise financeira, o Flamengo com a folha salarial lá em cima, pagamento em dia, e os caras sem vontade, sem garra, sem amor, né? Seu Gabigol deu uma entrevista, né? Falando sobre a arbitragem, né? A arbitragem é horrorosa. Eu não consigo entender como que um árbitro daquele ainda é FIFA. Com toda sinceridade, não consigo entender. Lances bizarros, faltas que aconteceram, inverteram. Mas enfim, né? Com o Flamengo é isso, gente. Tem que jogar amor à camisa, jogar raça, respeito aos torcedores, né? Que muitos deles, né, deixaram de ficar com as suas famílias em casa para apoiar o Flamengo lá no Paraguai. E deu no que deu, né? Jorge Sampaoli, única coisa que eu tenho que te dizer para você: ou você muda essa postura sua, né? Seja um cara mais de grupo, mais amigável. Não precisa gostar dos atletas, é ser grupo, ser profissional, né? Cada um fazer o seu papel que é determinado, vocês recebem para isso, e é excelente salário. Senão, Jorge Sampaoli, você facilmente vai ser fritado, facilmente. Porque os atletas, o que sai nas matérias, né? Os atletas estão insatisfeitos, né? Na maneira quando você lidar com as pessoas. Não pode ser assim. São seres humanos, são trabalhadores, são pais de famílias, entendeu? Esse jogo contra o São Paulo, Jorge Sampaoli, a gente vai ficar de olho. Talvez pode determinar o seu futuro. Porque eu respeito a opinião de cada um. Tô aqui dando minha opinião. Max, o que você acha? O que vai acontecer? Eu acho que o Jorge Sampaoli, se ele não mudar a postura dele, ser um cara mais amigável, mais coerente, né? Ter mais participação nos atletas, ser mais amigo, acolhedor, Jorge Sampaoli pode ser fritado a qualquer momento. No momento ele tem um aval da diretoria, mas até quando? Porque o clima nos bastidores não é bom. É um clima ruim, mas passa tudo pela diretoria. Que a gente tinha um grande técnico, né, que era o Dorival Júnior. A diretoria não renovou o contrato com ele. Por quê? Porque o Rodolfo Landim começou a se meter, né? Já tem gente demais para dar o aval. Ele foi e se meteu e não quis a renovação. Estamos passando por esse vexame. É isso, galera.